O apóstolo Pedro foi um dos principais discípulos do nosso Senhor Jesus. Esteve presente com Cristo nos momentos bons e nos momentos cruciais da vida do Mestre. E Pedro deixou para nós lições muito importantes para a nossa vida. Eu gostaria de enumerar para você pelo menos 5 lições muito importantes que eu aprendi com esse nobre apóstolo. Fica comigo e eu vou te contar agora quais são essas 5 lições que eu aprendi com o apóstolo Pedro. Fica comigo. Ok, então vamos lá. A primeira lição que eu aprendo com esse nobre apóstolo é que de maneira alguma eu devo tirar os olhos de Jesus. Não importa o tamanho da tempestade, não importa o tamanho do vendaval, os nossos olhos precisam estar fixados em Jesus. Isso o apóstolo Pedro me ensinou lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14. A Bíblia diz que era pela madrugada e Jesus estava na praia, enquanto os discípulos remavam, mas Jesus percebeu que eles tinham grande dificuldade para vencer as ondas e o vendaval que estava sucumbindo aquele barco. A Bíblia diz que Jesus começa a caminhar sobre as águas em direção ao barco dos discípulos. E quando eles viram Jesus caminhando, eles não reconheceram Jesus. E a Bíblia diz que eles tiveram um grande espanto e começaram a gritar. Jesus, naquele momento, tranquiliza os apóstolos, não temas que sou eu. Pedro, então, movido de um ímpeto muito forte, disse, olha, Senhor, se é o Senhor mesmo, então diga que eu vá até tu. E Jesus chamou, vem. A Bíblia diz que Pedro começou a caminhar também sobre as águas em direção a Jesus. Mas vendo que o vento era muito forte ao seu derredor, a Bíblia diz que ele sentiu o vento. E com certeza, amados, naquele momento que Pedro começou a ver que as ondas estavam batendo muito forte, que o vento era muito forte na sua direção, ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para as atrocidades, para aqueles fenômenos que estavam acontecendo à sua volta. E isso foi o estupim para que Pedro começasse a afundar. Por isso Pedro me ensinou que eu não devo tirar os olhos de Jesus, porque no momento que você tira os olhos de Jesus, amados, o seu barco, a sua embarcação começa a afundar. Então nós devemos ficar com nossos olhos fixos em Jesus. É um dos segredos para que você consiga caminhar no meio da tempestade, no meio dessa tormenta, que é o mundo que nós vivemos, com todo o seu sistema. Nós devemos estar com nossos olhos em Jesus, porque olhando nós para Ele, nada pode nos confundir. Mas quando você começa a olhar ao seu derredor, começa a olhar para a esquerda, começa a olhar para a direita, você começa a perder o foco. E isso te leva para o fundo. Como muitas pessoas têm perdido o foco e têm olhado cada vez para as partes mais baixas e têm tomado um rumo muito ruim para suas vidas. Então, amados, a primeira lição que eu aprendo com o apóstolo Pedro é que meus olhos precisam estar em Jesus para que eu possa vencer essa situação, para que eu possa caminhar no meio dessas águas turbulentas que é o mundo que nós vivemos com o seu sistema. Olhando para Jesus, eu consigo caminhar sobre as águas. Amém, queridos? Então, a segunda lição que eu aprendo com o apóstolo Pedro é que ainda que seja por uma boa causa, é uma razão muito especial, ainda que seja, eu jamais posso negar as palavras de Jesus, amados. Eu não devo torcer as palavras de Cristo, ainda que seja com a melhor das intenções. E eu aprendo isso no livro, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16. Jesus estava dizendo aos discípulos a respeito da sua prisão, do seu flagelamento, da sua crucificação e ressurreição. E a Bíblia diz que naquele momento o apóstolo Pedro começou a repreender Jesus, dizendo, Senhor, tem misericórdia de ti mesmo, maneira nenhuma isso vai te acontecer.
Você não vai ser morto, você não vai passar por isso. E a Bíblia diz que Jesus, voltando para Pedro, disse: olha, Pedro, olha, nem Pedro chamou, ele disse: para trás de mim, Satanás, porque você não conhece as coisas de Deus, mas somente as coisas dos homens. Você não tem nenhuma inclinação para as coisas de Deus. Então, amados, eu aprendo com o apóstolo Pedro que eu não devo de maneira nenhuma negar aquilo que Jesus disse. Eu devo permanecer, amados, ainda que seja uma palavra dura, ainda que seja uma palavra forte, mas eu preciso manter confiante na palavra de Jesus. Não devemos de maneira nenhuma negar aquilo que Jesus disse. E o apóstolo Pedro aprendeu muito bem, porque lá na sua carta ele disse, lá na frente ele disse assim, ó, que nós devemos estar preparados para responder, crescer na graça, também no conhecimento, e estar sempre prontos para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da fé e esperança que há em nós. O apóstolo Pedro nos ensinou muita coisa, amados, através dessa palavra. Quando ele estava para ser crucificado, segundo a história, os historiadores disseram que ao ser levado para a crucificação, ele disse assim, olha, para um pouquinho, eu não sou digno nem de ser crucificado da mesma forma que foi o meu Senhor. Vira essa cruz de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado igual o meu Senhor. Então, amados, é um homem que nos ensinou lições maravilhosas. Os seus erros foram para nós também de grande importância no nosso aprendizado, porque nós não podemos de maneira nenhuma tirar os olhos de Jesus, como eu falei na primeira lição, e na segunda lição não posso negar as palavras de Jesus. Pedro tentou naquele momento ali tentar dar uma amenizada na situação, ou seja, não vai acontecer não. Olha, eu vou com o Senhor, eu vou fazer isso. E tentou depois, a Bíblia diz que ele tentou ainda, ele agrediu um criado ali da guarda, cortou a orelha daquele criado. Pedro ele era meio assim, meio inconstante na sua caminhada. Ao mesmo tempo que ele era 8, ele era 80. Então, essa inconstância do apóstolo, amados, fez com que pudéssemos extrair lições maravilhosas para a nossa vida. E isso nós aprendemos com ele nessa segunda lição, que nós não podemos negar a palavra de Jesus, de forma nenhuma. E a terceira lição que eu aprendo com esse nobre apóstolo, amados, é que eu não posso seguir Jesus de longe. Porque se isso acontecer, amados, se nós começarmos a seguir Jesus de longe, aí nós estaremos a um passo de estar negando Jesus. 1, 2, 3, ou quantas vezes forem necessárias. Foi o que aconteceu com Pedro. A Bíblia diz que logo após a prisão de Jesus, os discípulos dispersaram todos, Jesus foi levado para a prisão ali na casa de Caifás, e Pedro foi seguindo Jesus de longe. Esse foi um problema grave na vida do apóstolo, porque quando ele segue Jesus de longe, amado, ele começa a perder o contato com o Mestre. E ele estava prontinho para negar Jesus. Quando foi questionado ali, ele não pensou duas vezes. Eu não conheço esse homem. E começou, a Bíblia diz que até a praguejar, quando eles insistiram que ele era um deles. Então, amados, eu aprendo com esse apóstolo que eu não posso ficar seguindo Jesus de longe. O reino de Deus, amados, você não pode ser indiferente. Tem muita gente seguindo Jesus lá de longe, né? Eu sou cristão, mas eu vou manter uma certa distância entre mim e o Evangelho. Eu tenho que separar as coisas. O Evangelho fica para cá e eu vou ficar para lá. Não, amados, de maneira nenhuma. Se você é cristão, você tem que morrer pela causa. Jesus disse assim, amados, que nós devemos, quando o homem, ele contou uma parábola dizendo que quando o homem encontra uma pérola de grande valor, um colecionador de pérolas, ele vai e vende tudo quanto ele tem e compra aquela pérola, porque ela tem um valor maior. Assim é para nós o Evangelho, assim é para nós a causa de Cristo, porque nós achamos uma causa maior, amados. Um escritor do nosso século aí disse que o homem que não encontra uma razão pela qual ele está disposto a morrer, talvez ele não seja digno nem da sua vida. Amados, nós devemos estar aptos a seguir Jesus de perto, ou então fazer como os demais discípulos fizeram, dispersar.
Porque no evangelho, porque seguir Jesus de longe, amado, nós já temos uma grande multidão dessa forma. Porque eles querem estar com Jesus de perto quando está multiplicando os pães, quando Jesus está ali, amados irmãos, curando as enfermidades, quando Jesus está abençoando o povo. Mas quando Jesus começa a ser açoitado, quando Jesus começa a ser xingado, quando Jesus começa a ser questionado, aí eles se afastam, aí eles já ficam mais distantes. Eles negam a eficácia, eles têm até uma aparência de piedade, mas acabam sempre negando a eficácia da piedade. E isso, amados, nós não podemos ter para a nossa vida. Essa terceira lição que o apóstolo Pedro nos ensinou, ela é de grande importância. Seguir Jesus de longe é um passo para você começar a negá-lo. E tem muita gente dessa forma, negando a Cristo, porque a vida toda seguiram ele de longe. A lição de número 4, amados, que eu aprendo com o apóstolo, até agora eu aprendi com os erros do apóstolo, mas eu aprendi agora na lição de número 4 com um acerto que o apóstolo teve. No capítulo de número 3, no versículo 6 do livro de Atos, Pedro ensinou uma lição interessante para mim e para a sua vida. Porque ainda que nós não tenhamos prata e nem ouro, mas se tivermos a unção do Espírito Santo na nossa vida, amados, isso já faz toda a diferença. E foi assim que a Bíblia diz que lá na Porta Formosa, ou aquela porta que hoje se encontra fechada lá na entrada do templo ali de Jerusalém, da Cidade Velha, a Bíblia diz que Pedro e João estavam subindo para a oração. E quando havia ali um paralítico que sempre pedia esmola, e aquele paralítico, quando viu o apóstolo Pedro e João entrando no templo, ele estendeu a mão esperando receber deles algumas moedas. E eles disseram, olha para nós, nós não temos prata e nem temos ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Pedro e João, amados, eles não tinham dinheiro com eles, eles não tinham prata, nem ouro, nem joias, mas o que eles tinham era algo muito mais importante do que isso, porque eles tinham a unção do Espírito de Deus na sua vida. E se você tiver também, amados, essa presença do Espírito Santo na sua vida, operando através de você, isso já vai fazer toda a diferença em qualquer ambiente que você chegar. A pessoa que tem uma presença do Espírito de Deus, ele ilumina qualquer ambiente, amados. E isso é algo tremendo que eu e você não podemos perder. Ainda que você não tenha prata, ainda que você não tenha ouro, mas não perca a unção do Espírito de Deus, não perca essa presença do Espírito Santo na sua vida, porque ele vai te ajudar nos momentos em que você estiver em grande dificuldade. O Espírito Santo ele nos ajuda a lembrar as palavras de Jesus. O Espírito Santo ele nos consola no momento das nossas tribulações. O Espírito Santo nos mostra o caminho, a direção que nós devemos seguir, além de trazer para a nossa vida, amados, edificação e aptidão para pregar o Evangelho, o que para nós ainda é de maior importância do que qualquer coisa, qualquer atividade nessa terra. Pregar o Evangelho é a missão mais importante que eu e você recebemos de Jesus Cristo. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Então devemos, amados irmãos, ter sempre na nossa vida essa aptidão de pregar o Evangelho, onde quer que você esteja. Não perca a oportunidade de estar sempre falando de Jesus. Marcos disse assim, esses sinais seguirão aos que crerem. Sinais, presença do Espírito Santo na nossa vida. Isso é muito importante. Quinta e última lição que eu aprendi com o apóstolo Pedro, lá no livro de Mateus, capítulo 16. Jesus questiona os seus discípulos de uma certa forma. O que a multidão aí fora está dizendo que eu sou? Ah, Senhor, um está dizendo que o Senhor é Elias, outro está dizendo que o Senhor é João Batista que voltou dos mortos. Outros mais estão dizendo que o Senhor é um dos profetas lá do Velho Testamento. Nos dias de hoje alguém dizia, estão dizendo que o Senhor é Hare Krishna, estão dizendo que o Senhor é Buda, estão dizendo que o Senhor é Maomé, estão dizendo que o Senhor é um presidente aí de uma nação forte. Amados, hoje eles apresentariam Jesus como um grande apresentador de TV, como um multimilionário aí, como um cara, um empresário fortíssimo que está revolucionando o campo da ciência, da tecnologia. Muita gente diria
horrores de Jesus. Hoje eles falam isso, né, amados? Ele é Hare Krishna, ele é um Buda, ele é um espírito evoluído, ele é um médium transcendental, um ser iluminado. N coisas eles falam a respeito de Jesus nos dias de hoje. Aí Jesus se volta para os discípulos e fala: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? O apóstolo Pedro, movido pela presença do Espírito Santo na sua vida, disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amados, essa lição ela é maravilhosa, porque com ela eu aprendo que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso, amados irmãos, Jesus disse assim: não é a carne e não é o sangue que te revelou, mas é o meu Pai que está nos céus, Pedro. Se eu e você, amados, não recebemos essa revelação de Deus, você vai apresentar aí na sociedade uma tese de doutorado em ciência, uma tese de doutorado em teologia, seja lá qual for o seu diploma, mas você vai ficar por aí dizendo um monte de abobrinha, como tem muitos na internet, muitos doutores em Bíblia, em filosofia, em história, que estão por aí tentando negar que Jesus existiu, tentando negar, dizer que a Bíblia Sagrada ela é verídica, que os fatos que estão contidos na Bíblia são verdadeiros. Eles estão por aí, mas tentando provar de diversas formas, com diversas teses teológicas e culturais, que tudo que está escrito na Bíblia é mentira, que Jesus não passa de uma piada, que Jesus é somente um invento da humanidade, que os discípulos nunca existiram, que Jesus é só um mito aí que foi criado. E são homens, amados, são homens e mulheres que têm aí uma grande formação na ciência, mas bem-aventurado, amados, aquele que não viu e creu nas palavras de Jesus. Bem-aventurado, amados, aquele que teve de Deus essa revelação, que Jesus é o Cristo. Ele é o enviado de Deus, o Filho do Deus vivo. E se você crê, amado, você é um bem-aventurado. Essa ciência evoluída, esses diplomas, essas teses aí, desses grandes doutores que estão por aí afora tentando negar a palavra de Deus e a pessoa de Cristo. Que fiquem na lata do lixo, amados. O povo até gosta desse tipo de abobrinha, mas eu e você vamos ficar com a palavra de Deus. Vamos ficar com as verdades que nós recebemos de Deus, amados. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada para nós é a verdade. É uma revelação que nós recebemos de Deus, amados. Nós cremos na palavra de Deus. E isso, amados, tem sido a nossa inspiração ao longo da nossa vida. Então, eu aprendo isso, amados. Pedro me ensinou algo interessante. Jesus é o Cristo. Não é o Hare Krishna. Não é um espírito evoluído. Não é mais um dos profetas, não. Ele é o Cristo, o Filho do Eterno. Aquele, amados irmãos, que veio nessa baixa terra, sofreu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia para salvar a mim, para salvar você e por toda essa humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. São só essas 5 lições que eu quero deixar para a sua vida. E você, se tiver mais alguma outra lição que você aprende com esse apóstolo ou com os demais apóstolos, deixa aqui no seu comentário. Fala para mim qual é a outra lição que você aprendeu com o apóstolo Pedro, de grande importância para a sua vida espiritual. Deixa postado aqui nos seus comentários. E aí nós vamos ter o prazer de ler e te responder também. Deus possa cada dia abençoar a sua vida, que você tenha um dia abençoado com a sua família, com os seus projetos. Que Deus continue sempre falando ao seu coração. Os problemas que você está enfrentando, coloca eles nas mãos de Jesus. E tenho certeza que Ele há de resolver os seus problemas, porque Jesus, amado, Ele está bem próximo de nós, está ao nosso lado, está ali falando ao nosso coração, à nossa mente, tocando na nossa vida, nas nossas enfermidades para curá-las, e sempre nos mostrando a direção que nós devemos seguir. Então confia, creia em Jesus. Abrace esta palavra, deixa ela dar frutos na sua vida e seja abençoado em nome de Jesus. Esse é o canal Boas Novas Shalom. Você fica conosco, Ative o sininho de notificação, deixe o seu like e continue sempre prestigiando nossos vídeos. Deus abençoe a sua vida. É a minha oração em favor de todos, em nome de Jesus.